Olá amigos, aqui é Edmilson Barros e você está no canal do YouTube Minutos de Direito Médico. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva. Nosso tema de hoje é o que o médico deve fazer ao ser ameaçado ou agredido, verbal ou fisicamente, no exercício de sua profissão. Vamos lá? Hoje falarei de um tema que eu não deveria estar falando, porque nem devia ocorrer, mas ocorre. E as ocorrências estão cada vez mais frequentes. Esse vídeo foi inclusive um pedido de um médico que já foi agredido e presenciou a agressão de outros colegas. Está ficando cada vez mais comum a agressão aos médicos e aos demais profissionais de saúde, seja por pacientes, seja por familiares e até por desentendimentos entre o médico e outros colegas de trabalho. Inclusive, há agressões de médicos contra médicos. Eu vou dar um direcionamento detalhado aos médicos de como agir nessas situações, mas ressalto que essas minhas orientações se aplicam de uma maneira geral para qualquer pessoa que passe por esse tipo de fato. Afinal, o que eu médico posso fazer quando alguém me ameaça ou me agride no exercício de minha profissão? Algumas perguntas iniciais devem ser respondidas tão logo possível. A agressão foi verbal ou física? Qual tipo de agressão verbal ou qual tipo de agressão física? No local existem câmeras de segurança ou testemunhas? Alguém filmou? Quem filmou? Foi em serviço público ou em serviço privado? Se for no serviço público, ocorreu na esfera federal, estadual, distrital ou municipal? Você, médico agredido, revidou a agressão de alguma forma? A depender das respostas, se tem estratégias diferentes do que se pode fazer para efetivamente punir o agressor. Inicialmente vamos falar um pouco sobre os tipos de agressões verbais e físicas. Começo pelas agressões verbais. Esse tipo de agressão é o tipo mais comum e pode ser dividido em três: calúnia, difamação ou injúria. Pode ocorrer presencial ou à distância, inclusive por redes sociais. Abro um parênteses aqui e aviso aos senhores que no nosso canal Minutos já existe um vídeo sobre o ataque aos médicos em redes sociais. Seria interessante você também assistir esse vídeo. Dito isso, voltemos ao tema de hoje. Quando se presencia uma pessoa xingando ou acusando outra de algo, é bastante comum que se levante a hipótese de crimes contra a honra, que são calúnia, difamação ou injúria. Embora parecidos, existem várias diferenças entre eles. Quanto à calúnia e difamação, eles são crimes contra a honra objetiva, ou seja, que atinge a reputação do indivíduo perante a sociedade, ou seja, perante outras pessoas. E por isso, essa ofensa deve chegar ao conhecimento de uma terceira pessoa para o crime se considerar consumado. Por isso, é importante comprovar esse conhecimento de outras pessoas por vídeo e testemunhas, por exemplo. Já a injúria afeta a honra subjetiva, em outras palavras, o sentimento de respeito pessoal da própria pessoa agredida. Por esse motivo, não precisa chegar ao conhecimento de uma terceira pessoa para o crime se consumar. O crime de calúnia está previsto no artigo 138 do Código Penal e consiste em atribuir falsamente a alguém a autoria de um crime. Para que se configure o crime de calúnia, é preciso que seja narrado publicamente um fato criminoso. Um exemplo aplicável ao médico seria expor na internet o nome e a foto de um profissional como autor de um homicídio, de uma lesão corporal, de omissão de socorro ou de assédio sexual, sem ter provas disso. Mais uma vez, para o crime se consumar, é necessário se provar que outras pessoas souberam da ofensa. A pena é de detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Vamos ao segundo crime, a difamação. É um crime previsto no artigo 139 do Código Penal e consiste em imputar a alguém um fato ofensivo à sua reputação, embora o fato não constitua crime, como ocorre com a calúnia. É o caso, por exemplo, de um médico que tem ataques à sua vida profissional exposta em uma mídia social como sendo mau médico, irresponsável, que sempre atrasa nos atendimentos ou que não dá o suporte necessário ao paciente. Nesse caso, ainda que o fato narrado seja verídico, divulgá-lo constitui crime e também deve chegar ao conhecimento de uma outra pessoa para se consumar. A pena para esse crime é de detenção de 3 meses a 1 ano e multa. O terceiro crime contra a honra é a injúria. É um crime previsto no artigo 140 do Código Penal e ocorre quando uma pessoa dirige a outra algo desonroso e que ofende a sua dignidade. É o famoso xingamento em qualquer uma de suas modalidades. Filho daquela, filho daquela outra, etc. Como se trata de um crime que ofende a honra subjetiva, na injúria não é necessário que terceiros tomem ciência da ofensa. Na hipótese de injúria envolver elementos referentes à raça, cor, etnia, religião, origem ou a condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência, a pena é aumentada para reclusão de 1 a 3 anos e multa. Importante, o ofendido por um dos crimes contra a honra tem prazo de 6 meses para abrir um processo criminal, contado do dia que vier a saber quem é o autor do crime. Se deixar passar, perde a oportunidade de uma vez por todas. Explicadas as agressões verbais, passam-se as agressões físicas.
Inicialmente existem as vias de fato, uma contravenção penal, uma espécie de crime brando. Nesse ilícito existe ameaça à integridade física através da prática de atos de ataque ou violência contra a pessoa, que não resulte em lesões corporais. São agressões físicas que não deixam sequelas ou marcas no corpo da vítima. Como a conduta é menos grave, a pena prevista é de prisão simples de 15 dias a 3 meses. Pode ser aumentada em até 1/3 se a vítima tiver mais de 60 anos. Servem como exemplos os atos de empurrar, sacudir, rasgar roupa, puxar cabelo, alguns socos e pontapés mais leves, arremessar objetos e demais atos, desde que não chegue a causar lesão corporal. Sim, e o que seriam lesões corporais? Esses são crimes e necessariamente ofendem a integridade física ou a saúde do agredido. A constatação da lesão corporal, em regra, é realizada através de laudo pericial, o exame de corpo de delito feito no IML. Caso o laudo não aponte lesão, o caso pode ser tratado como via de fato. A lesão corporal pode ser gravíssima ou grave e, por exceção, o que não se enquadrar nas hipóteses é considerado de natureza leve. Na lesão corporal grave, existe uma das situações: incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias, perigo de vida, debilidade permanente de membros, sentido ou função, ou aceleração de parto. A pena, reclusão de 1 a 5 anos. Na lesão corporal gravíssima, existe uma das situações: incapacidade permanente para o trabalho, enfermidade incurável, perda ou inutilização do membro, sentido ou função, deformidade permanente ou aborto, e a pena é reclusão de 2 a 8 anos. Ainda existe o crime de ameaça, que é o crime previsto no artigo 147 do Código Penal, que consiste no ato de ameaçar alguém por palavras, gestos ou qualquer outro meio, de lhe causar mal injusto e grave e, por punição, a lei determina uma pena de detenção de 1 a 6 meses ou multa. Aí você, médico, me pergunta: Edmilson, eu entendi os tipos de agressão, mas o que devo fazer quando for agredido do exercício de minha profissão? Vamos lá. Recomendo que você, médico agredido, siga os seguintes passos: evitar ao máximo entrar em discussão, se cale e saia imediatamente do recinto. Regra geral, toda regra tem exceção, não revide a agressão. Tenha calma e paciência. Você dará a resposta à altura da sua agressão, mas esse não é o momento. Se concentre em manter distância de segurança e de ir para um recinto onde existam câmeras de segurança e ou testemunhas. Sempre que possível, identifique de alguma forma quem é o ofensor e quem serão as suas potenciais testemunhas. Se possível, filme com seu celular ou peça para alguém o fazer. Avise o ofensor que a agressão está sendo filmada. Normalmente isso é suficiente para fazer a agressão cessar. Quando a agressão cessar, imediatamente avise o ocorrido aos seus superiores e à direção técnica. Solicite substituto e diga que, por questão pessoal de segurança, está suspendendo o atendimento naquele momento e se ausentando do local e que irá imediatamente iniciar os procedimentos contra o ofensor, a começar pelo registro Boletim de Ocorrência, o BO. O BO deve ser registrado imediatamente com todos os detalhes possíveis, inclusive com os possíveis dados que você tiver de identificação do ofensor e se existiram locais, câmera de segurança, ou que alguém filmou, para o delegado requisitar essas provas. Mas onde eu registro o BO? E se o fato ocorreu em um órgão público da esfera federal ou em decorrência de um vínculo de trabalho na esfera federal? Nesse caso, será sempre a Polícia Federal que deve ser chamada presencialmente, se necessário for, e é nela que será registrado o BO. E se a agressão não ocorreu em órgão federal ou em decorrência de função ou cargo federal? Por exceção, todos os demais casos são de competência da Polícia do Estado, militar ou civil. Ela quem deve ser chamada no local, se necessário for, e será em delegacia normal onde o seu BO será registrado. Se agressão física, solicite ao delegado a emissão de guia de corpo de delito para o IML a fim de documentar as lesões. Munido dessas provas contra o agressor, imediatamente, se ainda não fez, procure um advogado especialista em direito médico. Não somente por você, mas por toda a categoria, ingresse com força máxima contra o agressor, ou isso vai virar um ciclo cada vez mais frequente de agressões. Nada justifica uma agressão contra o profissional de saúde. O argumento de que o paciente ou familiar agressor estava transtornado para aliviar o seu sofrimento ou de um familiar não se justifica. Afinal, o profissional está trabalhando sobrecarregado, quase sempre com estrutura precária e ainda assim fazendo o seu melhor e o possível por todos os pacientes. A depender do que ocorreu, você pode até pedir um desagravo público ao Conselho Regional de Medicina do seu estado. Além do processo criminal cabível, você deve entrar com processo de indenização contra o ofensor. Se você não quer ou não precisa do valor que vai receber, receba-o e doe para uma instituição de caridade, mas responsabilize o seu agressor. Se o ofensor for profissional e proferiu as agressões no exercício de suas funções, você também deve representá-lo no conselho de classe e na instituição em que o ofensor trabalha. Para finalizar, eu nem deveria dizer isso, mas é oportuno. Nunca aceite agressão física. Sempre digo que a priori evite revidar, mas às vezes isso é impossível. Se quando alguém notoriamente vier lhe agredir fisicamente,
Sempre, perante filmagens e testemunhas, deixo sempre iniciar a agressão, mas revide imediatamente de uma forma incisiva e rápida com o que tiver ao alcance das mãos, sem excesso, mas apenas o suficiente para repelir a injusta agressão. Isso é legítima defesa. É medida de exceção que deve ser provada no processo que você vai responder, mas se comprovado, você não será punido. Em situações limítrofes, melhor se defender e repelir a agressão do que ser agredido. Por hoje é só. Participe, mande suas dúvidas, inscreva-se no nosso canal. Grande abraço a todos e até a semana que vem.